Em 1852, o relojoeiro Edward Dent resolveu construir o maior e mais pontual relógio público do mundo. Ele levou 7 anos para construí-lo. Um testemunho de uma necessidade própria dos humanos. Nossa vida moderna é totalmente conduzida pela medida exata. Veja o Big Bang. Por mais de 150 anos, ele tem dado a hora correta para o povo de Londres. Quando construído, era uma maravilha da engenharia. Tão exato que não variava mais de 1 segundo por hora. Mas os tempos mudaram. Hoje em dia, podemos construir relógios que perdem 1 segundo em 138 milhões de anos. E agora há planos para um relógio tão preciso que só varia 1 segundo ao longo da existência do universo. O que nos leva a tais extremos para ter uma precisão maior? Porque sentimos a necessidade de quantificar e medir, de impor ordem no mundo ao nosso redor. Desde que nossos ancestrais começaram a contar a mudança das estações, as civilizações seguintes têm usado as medidas para ajudar a controlar o mundo ao redor delas. Isso nos levou à Lua e à divisão do átomo. E isso me fascina. Desde que eu era jovem, eu sou obcecado por medir as coisas, tentando encontrar sentido no mundo ao meu redor. De onde vêm essas medidas? Digo, quem decidiu que 1 quilo era 1 quilo e 1 segundo era 1 segundo? O que medimos, como medimos e com qual precisão podemos medir são perguntas extremamente complexas. Perguntas que atormentaram gerações de grandes mentes e criaram um sistema que descreve tudo em nosso mundo com apenas 7 unidades fundamentais de medida. E a busca para definir essas 7 unidades com uma precisão maior ainda mudou o nosso mundo. Precisão, a medida de todas as coisas. Tempo e distância. Versão brasileira Voice Brasil Rio. Nesta série, quero explorar por que medimos. O que nos leva a tentar diminuir o caos e a complexidade do mundo a apenas uma pequena quantidade de unidades elementares. Neste primeiro programa, eu vou investigar 2 das medidas mais fundamentais, ou seja, o metro e o segundo. É provável que o tempo e a distância foram as primeiras coisas que as pessoas um dia tentaram medir. Eles parecem intimamente ligados em nossa mente. Até mesmo falamos sobre o espaço de tempo. E como veremos, o tempo e a distância estão inextricavelmente ligados pela ciência moderna. Poder medir o tempo, na verdade, significa reconhecer padrões, e isso, de fato, é uma maneira bem matemática de olhar para o mundo. É que medir o tempo é uma ação incrivelmente sofisticada. Então, onde foi que tudo começou? Nossos ancestrais primeiro teriam descoberto os padrões das estações, marcando o tempo à medida que as folhas ficavam marrons ou os dias ficavam mais curtos, quando os rios inundavam ou os frutos amadureciam. Essas observações bem práticas teriam os ajudado na luta diária pela sobrevivência. Um dos primeiros exemplos da tentativa do homem de medir foi descoberta aqui no sul da França por 4 adolescentes e seu cão chamado Robô. Era 1940 e o rapaz de 18 anos, Marcel Ravidat, estava explorando esta floresta quando se deparou com um buraco onde uma árvore havia sido arrancada por uma tempestade. Ele precisava de ferramentas para aumentar o buraco. Então voltou 4 dias depois com seus 3 amigos e eles descobriram a entrada de um conjunto gigantesco de cavernas inexploradas. Mas o que descobriram lá dentro era mais emocionante. Nossa. Os rapazes devem ter ficado chocados ao entrarem aqui e verem estas figuras pintadas. São algumas das pinturas de cavernas mais antigas. Olha isso. Está na parede inteira.
Marcel e seus amigos tinham descoberto algumas das pinturas mais antigas já encontradas, datadas de 17.000 anos atrás e foram pintadas pelo homem pré-histórico. É lindo. E você pode mesmo sentir a energia desses animais meio que correndo pelas paredes. Esta caverna é uma réplica da original que fica a algumas centenas de metros daqui e que agora é cuidadosamente preservada. O Dr. Michael Rapenglueck acredita que estas pinturas são provas da primeira tentativa do homem de medir o tempo. Esta daqui é muito, mas muito bonita. É, dá pra ver aquele pequeno... Para ele, este é um calendário gigante. As pistas estão nestes estranhos padrões de pontos. Cada ponto representa uma semana. 13 pontos representa um quarto de um ano. A teoria dele é que cada fase da Lua de 7 dias, que hoje chamamos de semana, é marcada com um ponto na parede para representar a passagem do tempo. Foi um grupo de pontos de proporções bem distintas que por fim permitiu que ele desvendasse todo o significado das pinturas. Olhe bem para o teto. Você vê 6 pontos. Isso lembra a Ursa Menor, e acho que este aqui é o padrão de estrela das Pleiades. Então esses pontos não estão mais representando as semanas, são estrelas lá em cima. Isso. Estas são estrelas e, bem, elas servem para iniciar o ano. Quando nossos ancestrais viam as estrelas formarem este mesmo alinhamento no céu, isso era marca do ano deles. O Dr. Rapenglueck acredita que os animais também têm um significado. O veado representa o equinócio do outono e está começando um período de tempo para o cavalo. O cavalo representa a primavera. E você pode ver que o cavalo está grávido. Na verdade, seria uma égua. Então, 3/4 de um ano estão representados na parede. Então, é o calendário estrelar, seguido do calendário marcando as semanas, que permite que saibam quando os veados estão no cio ou quando os animais estão grávidos. Eles sincronizam os ritmos biológicos dos animais com os ritmos astronômicos. É um sistema extraordinariamente sofisticado para 17.000 anos atrás. Isso. É incrível. Com a ajuda desse calendário básico, pela primeira vez nossos ancestrais puderam começar a prever o que aconteceria e quando. Eles podiam se preparar para a caça quando os animais migravam para perto ou, à medida que a agricultura desenvolvia, determinar a melhor época para plantar a safra. A medição tornava a vida bem mais fácil. Pirâmides de Gizé. Mas as comunidades cresciam, assim como a necessidade de uma medição de tempo mais precisa, além dos ciclos da Lua, das estrelas e das estações. 13.000 anos depois que nossos ancestrais pintaram as cavernas em Lascaux, primeiro os mesopotâmicos e depois os egípcios tentaram resolver o problema de fazer a divisão do dia. E eles tiraram essa inspiração lá do Sol. Observando como a duração de uma sombra mudava durante o dia, eles descobriram uma maneira fácil de medir o tempo. E usaram um dispositivo igual a este. Esta é uma réplica de um antigo relógio de sol egípcio. E é um dos primeiros instrumentos um dia criados para medir o tempo. Agora, ao meio-dia, esta pedra aqui não faria nenhuma sombra. Mas à medida que o dia passava, a sombra ficava cada vez mais comprida. Então, os antigos egípcios decidiram dividir o dia em 12 unidades iguais. E você pode ver as linhas aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para a tarde e 6 linhas para a manhã. Está quase chegando a 3 horas. Unindo o tempo e a distância, eles podiam medir com segurança períodos menores de tempo, dizendo as horas com a medida do comprimento de uma sombra. Apesar do relógio do Sol ter sido uma invenção brilhante, era basicamente falho.
Ele não funcionava à noite. Assim como os homens das cavernas de Lascaux que usavam as estrelas para marcar as estações, os egípcios foram um pouco mais além. Eles as usaram para dividir as horas na escuridão. Mas numa noite nublada, assim como num dia nublado, eles ainda não tinham como dizer as horas. E foi aí que deram um salto conceitual. Esta é uma clepsidra. É uma ideia muito simples. Basicamente, eles pegaram um balde e fizeram um furo no fundo. Depois, enquanto a noite caía, eles enchiam o balde com água. Enquanto a água saía, eles usavam linhas marcadas do lado de fora do balde para calcular quanto tempo havia passado durante a noite. Eles podiam medir 12 horas independentemente do sol ou das estrelas. Mas, de qualquer forma, por que contar 12 horas? A resposta estava em como os negócios eram feitos há milhares de anos. Por todo o Oriente Médio, o número 12 e o número 60 eram importantes no comércio. Eram números conhecidos para os comerciantes em mercados iguais a este. E o motivo deles os usarem tem tudo a ver com a aritmética. Como matemático, eu adoro a resposta, porque se trata das propriedades matemáticas desses dois números. Eles são altamente divisíveis. Pegue o número 60. Posso dividir 60 feijões em 6 grupos de 10 feijões, 5 grupos de 12 feijões, 4 grupos de 15 feijões, 3 grupos de 20 feijões, 5 ali, 2 grupos de 30 feijões, ou um grupo de 60 feijões. Mas pegue 100 feijões. Como posso dividir? Posso dividir em 2 grupos de 50, mas se dividir por 3, eu vou começar a cortar um feijão. Como os números 12 e 60 eram tão conhecidos para os egípcios, talvez não tenha sido um salto conceitual para eles criarem um dia e uma noite de 12 horas. Muito obrigado. Então, a ideia pegou. Não era apenas a medida do tempo que os egípcios precisavam resolver. Eles também precisavam encontrar maneiras melhores de medir a distância. Todo ano, o Nilo inundava, trazendo grande fertilidade para a terra. Mas com cada inundação, as margens das terras dos fazendeiros eram arrastadas. Então, quando as águas recuavam, era fundamental ter uma maneira precisa de medir o tamanho do campo e restabelecer divisas. Eles precisavam de uma medida de comprimento confiável e uniforme. E a solução deles foi esta. Este é um bastão cúbito, o equivalente egípcio de uma régua. Seu comprimento era a distância de um cúbito do faraó, que era a distância do cotovelo dele até a ponta de seu dedo médio. Então, na verdade, meu cúbito é um pouquinho menor que o do faraó. Mas isso levou os egípcios a criarem algumas das construções mais extraordinárias que um dia o mundo viu. Esta é a Grande Pirâmide de Quéops, construída há mais de 4.000 anos para o faraó Quéops, da 4ª dinastia. Dizem que 20.000 homens levaram 20 anos para construí-la, usando mais de 2 milhões de blocos de calcário. Tudo meticulosamente alinhado e medido com um bastão cúbito. Esta é uma construção fenomenal. O comprimento da lateral é de exatamente 440 cúbitos. Exatamente? Exatamente. Uau. E a altura é 280 cúbitos exatamente. Ela também é bem quadrada. Todas as suas partes são totalmente perfeitas. Com certeza, e com muitas pessoas trabalhando na construção, cobrindo uma enorme área e uma enorme quantidade de tempo. Na verdade, ter uma unidade de medida padrão deve ter sido totalmente essencial. Com certeza, eles tinham uma corda que era 100 vezes sei. esse tamanho. E nela havia nós a cada 1 cúbito ou a cada 10 cúbitos, que eram chamados de kiret. Tudo bem, queremos medir 440, então temos que começar pela pedra angular como referência. É isso mesmo.
Então, você pode começar a medir. Posso. As pedras angulares originais não estão mais visíveis, mas os alicerces ainda estão aqui para todo mundo ver. Acho que eu escolhi a tarefa mais fácil. $430. Nossa, 440 cúbitos Viu só? exatamente em cima do nó. Exatamente. O que é extraordinário sobre o sistema egípcio é que eles foram um dos primeiros a estabelecer padrões na medição do comprimento. Dizem que a cada lua cheia, os agrimensores de toda a região se reuniam e comparavam seu bastão cúbito de madeira com o bastão cúbito real. Feito de granito, ele era guardado pelo agrimensor real. O castigo para a falha na manutenção de um cúbito preciso era a morte. Era uma forma muito simples e eficiente de estabelecer o padrão na medida do comprimento por toda a região. E isso capacitou os egípcios a medirem as coisas com uma precisão fenomenal. Dominar e estabelecer padrões de medição do tempo e comprimento foi realmente o segredo do sucesso do antigo Império Egípcio. O poder da medição é que ela criou a ordem no meio do caos e permitiu que a civilização prosperasse. A padronização de medidas que começou aqui no Egito há vários milênios agora é fundamental na vida de todos nós. Quase todos os países do mundo têm um órgão de medição nacional, cujos pesos e medidas principais são regulados por um órgão internacional. Meio parecido com os faraós da atualidade, tentando levar a padronização de medidas por todo o mundo. Mas apesar da lógica óbvia de ter um sistema internacional, isso não foi totalmente adotado. Veja eu, por exemplo. Estou indo para o aeroporto neste táxi que mede sua velocidade em quilômetros por hora e milhas por hora. Quando estou num avião, eles medem a altitude em pés. Minhas roupas são medidas por tamanhos e meus sapatos são medidos por... Sinceramente, eu nunca entendi direito qual é a unidade de medida para um sapato. Tirando a medida dos sapatos, a padronização de medidas dá base a toda a ciência moderna. Apesar do caminho da padronização não ter sido muito fácil. Palácio de Westminster, Londres. Ao longo da história, os governantes tiveram o hábito terrível de acabar com o sistema de medidas e exigirem que fossem substituídos por comprimentos baseados em suas próprias partes do corpo. Na Inglaterra do século XII, a jarda foi fixada como a distância da ponta do nariz do rei até a ponta do polegar de seu braço estendido. Mas só que a cada novo reinado, as coisas mudavam. Henrique VII fixou a jarda como o comprimento do braço dele. Elizabeth I, bom, para não perder de seus antecessores masculinos, acrescentou alguns centímetros a mais. E assim continuou o caos. Paris, França. A falta de padronização era um problema no continente também. Se você achava que os britânicos adoravam isso, imagine só os franceses. Na véspera da Revolução Francesa, o Ancien Regime tinha mais de 250 mil pesos e medidas diferentes, inclusive vários milhares para o comprimento. Ao final do século XVIII, as pessoas perceberam que alguma coisa tinha que ser feita. O comércio era impossível e sujeito a fraudes, a navegação era traiçoeira e os projetos de construção de um arquiteto numa cidade não podiam ser reproduzidos em outra porque as medidas não eram as mesmas.
A bagunça, enfim, foi resolvida pela Academia Francesa de Ciências. Foram os últimos poucos dias da monarquia francesa e apoiados pelo espírito revolucionário da época, um senso de igualdade e racionalismo. Os melhores cientistas da França decidiram criar um próprio plano inovador e revolucionário. A medição não seria mais fundamentada no corpo humano ou na vaidade dos reis e rainhas. Eles decidiram que ela seria fundamentada em algo permanente e imutável. E escolheram a Terra. Academia Francesa de Ciências. É emocionante estar aqui. Este é realmente um dos grandes centros científicos em todo o mundo. E foi aqui que a história moderna da medição realmente começou, onde uma nova unidade padronizada de comprimento foi introduzida, uma que é conhecida por todos nós hoje. Em 26 de março de 1791, esta academia decidiu chamar esta nova medida de comprimento de metro, em homenagem à palavra grega metron, significando medida. Ele valeria a 10ª milionésima parte da distância entre o Polo Norte e o Equador. Isso foi muito engenhoso. A academia sabia que uma medida francesa coloquial jamais seria aceita pelo resto do mundo. Fundamentando o metro no próprio planeta, nenhum país poderia defender sua própria medida. Eles tinham transcendido a política das nações. Este é um sistema para todas as pessoas de todos os tempos, anunciou o governo revolucionário. Mas havia só um problema. Ninguém sabia com precisão qual era, na verdade, a distância entre o Polo Norte e o Equador. Obter um número exato significava embarcar no projeto de medição de grande escala, mais ambicioso e complexo já experimentado. 2 cientistas ficaram incumbidos de transformar a teoria em realidade. Eles eram Pierre Méchain e Jean-Baptiste Delambre. A missão deles era medir a distância entre 2 pontos em um meridiano ou linha de longitude, de Dunkerque a Barcelona. Depois, usando a matemática razoavelmente simples e sabendo a latitude de cada ponto, eles poderiam extrapolar e calcular a distância do polo até o Equador. Essa experiência já seria muito difícil sob condições normais, mas a França estava no meio de uma revolução. Era uma época perigosa para se ter grandes ideias que não eram necessariamente fáceis para a nova ordem compreender. Dunkerque, França. No entanto, sem deixar intimidar, os cientistas seguiram em frente. Foi aqui, em 1793, desta Torre dos Sinos em Dunkerque, que Jean-Baptiste Delambre começou a parte mais setentrional de sua jornada épica para medir a Terra. A 1.300 quilômetros de distância ao sul, Barcelona foi escolhida por Pierre Méchain. O plano deles era ir em direção um ao outro e se encontrarem em Rodez, no sul da França. Imagina só a emoção de Delambre ao subir aqui 200 anos atrás, pronto para iniciar sua jornada. Uma jornada que ele levaria 7 anos para completar. E o aparelho certamente esplêndido que usaram foi este. Um círculo repetidor. Um instrumento que mede os ângulos com extrema precisão. E é tão eficiente hoje quanto no dia em que foi criado. Claro que Delambre não mediria todas as distâncias daqui até Barcelona, mas poderia usar um método chamado de triangulação. Então, o primeiro ponto do triângulo é o topo dessa torre. E Delambre teria procurado pela zona rural tentando encontrar 2 pontos altos. E teria usado este instrumento para alinhar os telescópios naqueles 2 outros pontos. Depois, tudo o que teve que fazer foi medir o ângulo entre os 2 pontos e medir a distância até o mais próximo. Daí, ao passar para o próximo ponto alto e medindo os ângulos outra vez, a simples geometria deu a ele as distâncias entre os 3.
É um princípio fantástico, porque era só uma medida de distância e depois esses triângulos até chegar em Barcelona. Delambre teve alguns contratempos pelo caminho. Ele foi preso várias vezes, acusado de ser um espião. Por que mais ele estaria escalando torres e carregando um equipamento estranho? Ele tentou explicar que estava medindo o tamanho da Terra para a Academia de Ciências. Mas um bêbado da milícia o interrompeu e disse: "Não existe mais a Academia. Somos todos iguais agora. O Senhor vem conosco." Mas, no geral, eles estavam literalmente acima de tudo. Em telhados, torres e pontas de torres de igrejas executando seu objetivo. Foi uma façanha extraordinária. 7 longos anos depois, os dois tinham medido a distância exata entre Dunkirk e Barcelona. Agora o metro era um simples cálculo. Arquivos Nacionais. O resultado de todo o trabalho árduo de Méchain e Delambre, o protótipo da barra do metro, está guardado aqui nos arquivos da República Francesa em Paris. Feito em 1799 em platina maciça, o metro equivale a 1/10 milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador. Na verdade, devido a erros que Méchain cometeu no início da pesquisa, ele é fracionariamente errado. Os erros que Méchain cometeu eram quase irrelevantes, porque pela primeira vez o mundo tinha uma unidade de comprimento com base em algo no qual eles acreditavam ser permanente e imutável: a Terra. Aqui está ele, o metro. Uma coisa bela. Não tanto o objeto, mas a ideia que ele representa. Esta barra de 1 metro iniciou a era da metrificação. A conquista é imensa. Até mesmo Napoleão, no momento de humildade, admitiu que as conquistas vêm e vão, mas este trabalho vai durar. Ele estava certo. Este pedaço de metal realmente representa uma mudança em nosso pensamento. Pela primeira vez, tínhamos a medição com base em algo fundamental e universal. O conceito era brilhante, mas a chegada triunfante do metro não foi recebida com entusiasmo universal. Na verdade, várias décadas se passaram antes do metro enfim ser aceito como uma unidade padrão de medida internacional. Foi num dia de primavera, em 1875, que ele se tornou oficial. A histórica Convenção do Metro foi assinada e cópias do metro foram enviadas para todo o mundo. Era o início de nosso sistema global de precisão e exatidão. 17 países assinaram a convenção para formar o BIPM, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas. São os administradores dos pesos e medidas internacionais. É uma função que eles ainda exercem hoje. A introdução do sistema métrico foi a base para um novo sistema de medida, o Sistema Internacional, ou SI. Isso até conduziu a uma nova ciência, a metrologia, o estudo e refinamento da medição. O metro havia unido o mundo, pelo menos na teoria. Junto com o metro, mudanças sísmicas tinham acontecido em como medimos o tempo. Por mais de 3.000 anos, o relógio do Sol foi o cronômetro recomendado em todo o mundo. Mas não sem seus problemas.
E o motivo é que não é possível marcar a duração exata de uma hora, porque a sombra projetada no relógio altera diariamente durante as estações. O astrônomo grego Hiparco foi o primeiro a perceber a duração igual do dia e da noite nos equinócios da primavera e do outono. E que isso poderia nos dar um padrão para estabelecer uma duração fixa da hora. Mas até o século XIV, não tínhamos uma maneira prática de fazer isso. Foi preciso ter a invenção do relógio mecânico para mudar isso. Este é o relógio da Catedral de Salisbury e é datado de 1386. Acredita-se que ele é o mais antigo relógio mecânico remanescente no mundo. Para mim, esta é uma façanha absolutamente incrível. Quer dizer, este era o século XIV, a era medieval. E aqui, um ferreiro e um pedreiro criaram algo que é capaz de regular o tempo. Ele não é conduzido por um pêndulo. Esse tipo de relógio só seria inventado no século XVII. Em vez disso, são estes pesos atrás que estão controlando o relógio. E quando os pesos caem, liberam as cordas enroladas nestes cilindros. É a gravidade que controla o relógio. E tudo o que você precisa para fazê-lo funcionar é de músculos para levantar os pesos. O mais intrigante é que não existe nenhum mostrador neste relógio. Já era uma realização e tanto naquela época, simplesmente fazer com que o sino tocasse a cada hora. No final do século XIV, várias catedrais em toda a Europa tinham construído torres de relógios, elevando aos céus a glória de Deus. E talvez o mais importante, controlando nossas vidas meros mortais do plano inferior. Os relógios não eram muito precisos, é provável que os melhores perdessem 15 minutos por dia. Mas começaram de maneira irrevogável a mudar a vida das pessoas. Não mais dependentes do sol, ficamos presos aos carrilhões dos relógios manufaturados. Nos séculos XV e XVI, quando os mecanismos se tornaram mais precisos, surgiu o mostrador do relógio, algo que agora não damos importância. Foi aí que se tornou possível dividir nosso dia em unidades menores ainda. Pela primeira vez, a hora podia ser dividida em minutos e segundos. A ideia veio de um matemático grego, Ptolomeu, que dividiu um círculo em 360 partes iguais, chamadas de graus. Depois, ele dividiu cada grau em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos de minuto. Foi isso que nos deu as palavras que usamos hoje. A relação entre o tempo e a distância estava se aproximando. Nós agora medíamos a passagem do tempo pela distância que o ponteiro girava no mostrador do relógio. Os relógios mecânicos nos deram uma hora fixa, mas ajustá-los na hora exata ainda era um problema. Ainda olhávamos para o sol e ajustávamos os relógios ao meio-dia quando o sol estava acima de nossas cabeças. Mas isso significava que cada cidade tinha sua hora diferente. Por exemplo, aqui em Salisbury, os relógios ficavam mais de 7 minutos adiantados que os relógios em Londres. O motivo? Estamos mais a oeste aqui, então o sol fica acima de nossas cabeças mais tarde.
Mas com o surgimento do motor a vapor, no início do século XIX, as coisas tinham que mudar. Porque era impossível marcar os horários nas estações ferroviárias se cada cidade tinha sua própria hora diferente. Uma única hora nacional era urgentemente necessária. Sob a liderança inabalável de Sir George Airy, o astrônomo real no Observatório de Greenwich, a hora de Greenwich tornou-se o marcador de tempo da Grã-Bretanha. As ferrovias foram as primeiras a trocar todos os horários para essa nova hora. E fizeram isso mandando a hora certa para praticamente todas as estações do país pelas novas linhas telegráficas que geralmente eram usadas nas estradas de ferro. Aos poucos, a hora nacional e a internacional tornaram-se essenciais para os negócios. E em 1884, a hora de Greenwich foi adotada universalmente como a base para um novo sistema de fusos horários internacionais. O motivo dessa adoção entusiástica foi porque o Observatório de Greenwich produziu os calendários náuticos mais precisos usados pelos marinheiros em todo o mundo. E como os calendários eram todos ajustados com Greenwich posicionado a 0 grau de longitude, a linha do meridiano, de repente a Grã-Bretanha tornou-se o centro do mundo. O tempo não era mais regulado em um lugar particular na hora em que o Sol estava no ponto mais elevado. Era ajustado astronomicamente em Greenwich. Mas enquanto a hora de Greenwich tinha se tornado internacional para a maioria das pessoas, na verdade, ter em suas mãos a hora correta ainda era um desafio. E para os negócios, isso estava rapidamente se tornando um problema. E uma família encontrou uma maneira perspicaz de explorar essa necessidade. Toda semana, John Henry Belleville subia a colina até aqui em Greenwich e ajustava seu cronômetro na hora certa. Depois ele voltava para Londres para vender a hora certa para os relojoeiros e comerciantes. Em torno dos anos 40, graças ao rádio e aos relógios baratos, todos podiam ser pontuais. Tempo era dinheiro. O comércio internacional, os negócios e as viagens, todos prosperavam. Quando o mundo adotou a hora de Greenwich, iniciou-se nossa jornada em direção à globalização. Enquanto a hora universal estava transformando o nosso mundo, o mesmo não podia ser dito do metro. 17 países tinham, de maneira entusiasmada, assinado a histórica Convenção do Metro. Mas, na prática, poucos a executavam. E a confusão de medidas diferentes continuou com padrões e escalas divergentes de cidade para cidade e até mesmo de fábrica para fábrica, que teve uma consequência terrível aqui nos Estados Unidos. Quando um incêndio imenso assolou a cidade americana de Baltimore em 1904, uma tragédia de proporções épicas foi se revelando. Enquanto os bombeiros das cidades vizinhas de Washington e Nova York corriam para o local, tudo o que eles podiam fazer era ficar sentados e assistir o inferno engolindo a cidade. Nenhuma das mangueiras de incêndio se encaixava nos hidrantes de Baltimore. Apesar de estarem a uns 300 quilômetros de distância, todos os corpos de bombeiros usavam equipamentos de tamanhos diferentes. O fogo ficou fora de controle durante 2 dias, destruindo 1.500 casas. A medida da distância precisava ser padronizada e rápido. O NIST, órgão de medição americano, começou sua campanha por melhores padrões. Estimulados pela campanha do NIST, os industrialistas americanos logo perceberam que poderiam capitalizar com o aprimoramento da exatidão. Henry Ford começou a utilizar escalas e medidas progressivamente precisas.
Medidas precisas e padronizadas significavam que a produção em massa era possível. Ao mesmo tempo, os padrões rígidos de trabalho em turnos exigiam pontualidade da mão de obra. Era o surgimento da era moderna e, pela primeira vez, milhões de peças idênticas podiam ser produzidas com rapidez e custo mínimo. O avanço americano estava a caminho. E quando você vê fiscais verificando a exatidão das peças calculadas em milésimos de polegada, percebe onde a quantidade de fabricação de produtos de qualidade, na verdade, começa. Porque as peças precisam se encaixar de forma perfeita. Isso daria uma profunda lição ao mundo. A medida exata tinha o poder de mudar o futuro de uma nação. Mas o problema com qualquer progresso tecnológico é que ninguém sabe ao certo aonde ele vai dar. Foi preciso a paranoia da Guerra Fria, terminando na corrida do armamento para provocar o grande salto seguinte na medição do comprimento. E isso nos levou mais adiante do que jamais podíamos imaginar. Mas a história e nossa própria consciência nos julgarão com mais rigidez se agora não fizermos todo o esforço para testar nossas esperanças pela ação. Os riscos aumentavam, mas nosso nível de precisão estava falhando em acompanhar nossas aspirações. Até os anos 60, podíamos medir com uma precisão de 1/10 de milionésimo de um metro. Mas um erro dessa grandeza nos componentes do sistema de navegação de um foguete significaria errar a Lua em quase 6.500 quilômetros. Agora, o desafio era melhorar a precisão 100 vezes mais. Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o máximo de nossas forças e habilidades. A barra de 1 metro não era mais exata o suficiente. Era necessária uma maneira nova e mais precisa de medir o comprimento, e a resposta estava nas propriedades fundamentais do universo. Era o início da era quântica. Desde 1870, há um desejo crescente de retirar as medidas das constantes terrestres, como a circunferência do globo ou a duração do dia, e ligar a medição às leis imutáveis e fundamentais da natureza. Coisas como a velocidade da luz ou a carga de um único elétron. Foi um gênio escocês, James Clerk Maxwell, que primeiro sugeriu que essas constantes universais poderiam conter a chave para uma medição mais precisa. Considerado por muitos de ser o físico mais influente do século XIX, as teorias de Maxwell mudariam o curso da história da medição. Ele disse naquela época: se desejamos obter padrões que serão totalmente permanentes, precisamos procurá-los não nas dimensões ou no movimento de nosso planeta, mas no comprimento de onda, o período de vibração e a massa absoluta dessas moléculas imperecíveis, inalteráveis e perfeitamente similares. A ideia de Maxwell era tão revolucionária quanto a decisão um século antes de afastar a medição do comprimento do corpo humano e fundamentá-la na Terra. Maxwell mudou a direção da ciência da medição. Maxwell. É difícil superestimar a influência que ele teve no pensamento científico no século XIX. Ele teve uma ideia muito influente e disse então que devíamos medir o comprimento relativo ao comprimento de onda da cor da luz, mas até mesmo ele não conseguia compreender como realmente fazer isso, com a precisão que seria exigida para substituir o tipo de definição do antigo metro. Maxwell nunca conseguiu transformar em realidade seu sonho de usar o comprimento de onda da luz para medir a distância, porque a tecnologia para alcançar isso simplesmente não existia.
Mas suas ideias foram revolucionárias. Somente décadas mais tarde, um cientista do BIPM, o mesmo lugar onde está guardada a principal barra de metro do mundo, começaria a dar vida à visão de Maxwell. Albert Michelson começou a traçar e construir máquinas chamadas de interferômetros, que na verdade mediriam o comprimento de onda de diferentes fontes de luz. Este é um dos interferômetros originais de Michelson. E para que ele o estava usando e como foi que ele o usou? Bem, ele queria demonstrar que seria possível medir o comprimento de onda da luz, porque a luz branca viaja em ondas, e depois, no futuro, definir o metro relativo a esse comprimento de onda da luz. Os comprimentos de onda da luz são invisíveis ao olho humano. Michelson, com sua genialidade, estava percebendo que quando a luz é dividida e depois recombinada, ela forma um padrão único chamado interferência, que pode ser usado para contar os comprimentos de onda. Então, contando quantos feixes saem da luz para a escuridão, você pega um metro, divide pelo número de feixes e terá o comprimento de onda da luz, algo que você não pode ver a olho nu. Certo, o que tínhamos de fazer era redefinir o metro como o comprimento de onda da luz. E em meio milímetro ali se tem em torno de mais de 1000 comprimentos de onda. Extraordinário. Era o passo revolucionário que iria mudar o destino do metro. Depois de mais de meio século de pesquisas árduas, os cientistas estavam prontos. O sonho de Maxwell estava prestes a se tornar realidade. Numa sexta-feira, 14 de outubro de 1960, representantes do mundo inteiro, desde a Rússia até a América, se reuniram aqui nas propriedades do BIPM. O futuro do metro estava na balança. Às 6 horas daquela tarde, muitos aplausos. O metro estava redefinido em relação ao número de comprimentos de onda da luz irradiada por uma lâmpada especial de criptônio. Finalmente, a barra do metro foi consignada à história. Mas não acho que aqueles revolucionários franceses que primeiro surgiram com a ideia do metro ficariam decepcionados. Porque foi a realização do sonho deles de ligar o metro a algo imutável e universal. A distância podia ser medida de forma precisa usando uma constante universal, o comprimento de onda da luz. Mas como poderíamos colocar em prática essa nova ciência? Seria necessário a ajuda de um projeto com o codinome Laser. Foi fruto da imaginação do californiano Theodore Maiman. Bem, este aparelho, por acaso, é o laser original. A maravilha do laser é que ele é a luz de um comprimento de onda preciso e fixo. Ao remeter esse raio de um objeto e medir com precisão o tempo que ele leva para bater de volta, de repente podíamos medir distâncias com uma precisão incrível. Durante anos, o laser estava nos ajudando a medir nosso mundo de formas que nunca pensamos serem possíveis. E não havia uma ilustração melhor disso do que os pousos da Apollo 11 na Lua. Um pequeno passo para o homem. Um salto gigante para a humanidade. Quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram no mar de tranquilidade há mais de 40 anos, no dia 21 de julho de 69, deixaram um espelho na superfície da Lua. Quando mais tarde os astrônomos lançaram um feixe de raio laser nele, a invenção de Maiman também estava prestes a entrar para a história. O raio levou apenas 2,5 segundos para refletir de volta na Terra. Pela primeira vez, os cientistas puderam calcular a distância da Lua em qualquer fase de sua órbita com uma precisão de 3 centímetros.
Os lasers mudaram tudo. Eles fizeram os cientistas repensarem no que era possível. Podíamos medir a distância com uma precisão extraordinária. A distância estava ligada a uma constante universal imutável, mas o tempo não estava. O segundo ainda era baseado na rotação da Terra, o que, na verdade, é um tanto variável. Encontrar uma maneira melhor de definir o tempo estava por vir de uma região inesperada. Apenas alguns anos antes daquela reunião memorável de 1960 em Paris, um cientista inglês chamado Louis Essen estava trabalhando aqui no Laboratório Nacional de Física do Reino Unido. Sua paixão era precisão na medição do tempo. E ele estava começando a trabalhar em uma nova geração de relógio, o relógio atômico. Ajustamos nossos relógios de quartzo para manter o tempo acompanhando a rotação da Terra. Mas devido a alguns problemas modernos, isso não é exato o suficiente. E agora estamos ajustando nossos relógios para manter o tempo acompanhando as vibrações do átomo. A teoria era definir o tempo através da vibração de átomos individuais. Do outro lado do Atlântico, os americanos em seu laboratório nacional já estavam seguindo adiante com um programa bem financiado. Na Grã-Bretanha, Essen estava se esforçando. Havia pouco entusiasmo com o projeto de relógio dele e o financiamento sempre foi um problema. Sua primeira experiência implodiu, destruindo a maior parte de seu equipamento. Mas numa história clássica do azarado alcançar seu objetivo, Essen, no fim das contas, criou o primeiro relógio atômico funcionando no mundo. Ele foi chamado de Césio I e sua precisão era variável em 1 segundo a cada 300 anos. O segundo não era mais baseado no movimento de nosso planeta. O tempo agora estava sintonizado com a pulsação de um átomo de césio. Um movimento que era imutável e fundamental por todo o universo. Na Grã-Bretanha, a última encarnação do relógio atômico de Essen é o CSF2. É uma das redes globais de relógios atômicos que marca a nossa hora. Para a maioria das pessoas, isso não parece um relógio, então como ele realmente mede o tempo? O que fazemos aqui é usar lasers para diminuir a velocidade dos átomos de césio. Formamos uma nuvem de átomos de césio que se movem bem devagar e depois usamos o laser para lançar aquela nuvem para cima através de um compartimento contendo micro-ondas. Aí eles caem de volta por ele uma segunda vez com a gravidade. Quando os átomos mudam de um nível de energia para outro, eles emitem um tipo de frequência bem precisa. E podemos usar essa frequência para acompanhar o tempo simplesmente contando as oscilações. Então é o número de oscilações que vai definir a duração de um segundo. E aquelas oscilações são uma propriedade particular daquele átomo de césio? Isso mesmo, é. Então qualquer átomo de césio sempre terá o mesmo número de oscilações por segundo. As oscilações desses átomos de césio são o tic-tac do relógio. E elas dão a precisão do CSF2, variando 1 segundo a cada 138 milhões de anos. É um grau de precisão que nossos ancestrais jamais teriam imaginado. A genialidade de Maxwell, Michelson e Essen agora toca todas as partes de nossa vida. Eles nunca poderiam imaginar que o trabalho deles um dia estaria no centro de tudo, desde nossos sistemas bancários aos celulares, GPS e internet. Isso só existe por causa da precisão dos relógios atômicos e da capacidade deles de sincronizar o tempo por todo o planeta. A medição nos levou a direções que jamais sonhamos ser um dia possível. Mas a história não termina aqui. Em uma última guinada, os cientistas olharam para o metro novamente.
E perceberam que agora podiam redefinir o comprimento usando a nova precisão do segundo. Foi em 1983 quando, numa colaboração entre diferentes laboratórios de medição pelo mundo, os relógios atômicos mediram a velocidade da luz com uma precisão incrível. O metro finalmente podia ser definido pela distância que a luz viaja em uma minúscula fração de segundo. O tempo e a distância estavam intimamente entrelaçados. Seguimos um longo caminho desde a época dos faraós, quando o tempo era definido pelo comprimento de uma sombra. Após 3.000 anos, o tempo e a distância estão outra vez ligados, reunidos por uma das constantes mais fundamentais e universais da natureza, a velocidade da luz. Apesar dos grandes avanços na medição do tempo e distância, a busca ainda continua. Os cientistas estão tentando criar relógios ainda mais precisos. Relógios que só perderão 1 segundo na existência do universo. E assim que se organizarem, só podemos começar a imaginar como isso mudará o nosso mundo. Comunicação instantânea, computadores quantum, aviões que pousam sozinhos. A ficção científica será realidade. E esta é a maravilha da medição. Cada salto na precisão, desde o bastão cúbito até o relógio atômico, levou a uma revolução tecnológica. Na história, a medição mudou todos os aspectos de nossas vidas. A divisão do ano em estações e ciclos lunares permitiu que o homem fizesse planos pela primeira vez e ganhasse vantagem sobre o resto da natureza. Dividir o dia ainda mais em 24 horas foi fundamental para a civilização. A hora fixa controlava o dia de trabalho. E a unificação da hora nacional e da internacional permitiu a globalização da indústria. O mundo jamais seria o mesmo. A história da medição formatou e mudou nossa história. E vai continuar a fazer isso enquanto nos aprofundarmos cada vez mais na estrutura atômica do universo em busca de uma precisão maior. No próximo programa, veremos o maior problema da medição: o quilograma. Esse artefato do século XIX é o principal quilo do mundo e está perdendo peso. Agora começa a corrida de igual para substituí-lo. Enquanto as grandes mentes da ciência da medição disputam entre si, só pode haver um vencedor.